Pai do Senhor, igreja, amém? Quantos estão felizes no dia de hoje? Um dia tão importante para a gente, né? Ressurreição de Jesus, esse é o sentido da Páscoa, amém? Queria convidá-los a abrir no texto de João, capítulo 20. Deixa o texto aberto. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma das coisas que seria, se pudesse ser inventada, que seria um objeto de maior desejo para a grande maioria de nós, seria uma máquina do tempo. Imagina isso, né? Os filmes de ficção científica já mostram isso muitas vezes, nem sempre dá certo pelos filmes, né? Mas imagina você poder caminhar, né, pelo tempo, ir para o passado, ir para o futuro. Imagina esse poder, essa habilidade, esse recurso de ter acesso a todos os tempos, todas as horas. Agora imagina você tendo a possibilidade, né, de visitar o momento que dividiu a história desse mundo. Existe um mundo antes e um mundo depois. A partir desse acontecimento, ou melhor, a partir dessa pessoa, existe um tempo do antes e do depois. Existe um mundo antes de Cristo e um mundo depois de Cristo. Nós estamos em 2026 depois de Cristo, porque Jesus é o marco divisor da história desse mundo. Não importa o que dizem, não importa o quanto a ressurreição de Cristo é atacada, Jesus Cristo veio e dividiu a história. Amém? Imagina, então, você com essa máquina do tempo, né? Quem nunca assistiu De Volta para o Futuro, na nossa época, né? Geração nova nem deve conhecer, né? Sentar naquele carro, eu ia até botar uma foto, mas acho que ia ficar muito informal, né? Para o nosso padrão. A gente entrando nesse carro que transita o tempo, e você voltando, naquele momento, exatamente o momento narrado pelos evangelhos, depois de fazer muitos e muitos milagres, depois de quase 3 anos, Jesus ele vai dizer que vai para Jerusalém. Primeiro ponto, primeiro movimento, vemos que o povo, ao saber que Jesus, o Nazareno, aquele que faz milagres, aquele que cura doentes, aquele que liberta os endemoniados, que esse Jesus estava chegando, o Messias, o Salvador do mundo. Jerusalém estava em festa, as ruas estavam cheias, as vozes estavam exaltadas, haviam aplausos, o povo estava cheio de esperança, estendiam ramos pelo caminho. Jesus vinha montado em um jumentinho, cumprindo uma profecia antiga, simbolizando que o grande rei também era um rei humilde. Ele, humilde, chegando a Jerusalém, montado num jumentinho e sendo recebido como um grande rei. O povo dizia, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças festejando. Sem dúvida alguma, era uma entrada triunfal. Sem dúvida alguma, era um marco para aquele povo. O Messias estava chegando à cidade santa e todos, sem dúvida alguma, esperariam que algo grandioso acontecesse. Mas aquela semana não seria apenas uma semana de celebração. Aos poucos, os tons de euforia, os tons de alegria começam a se misturar com a tensão. Jesus ele entra no templo e confronta os comerciantes que estavam fazendo da casa do seu pai um negócio. Ele denuncia a hipocrisia dos líderes daquele lugar, dos líderes religiosos que deveriam representar a boa mão do Senhor, mas eles eram muito mais representantes de Satanás. Jesus ele chega anunciando com autoridade o reino de Deus, e cada gesto, cada palavra gerava 2 comportamentos extremos, um de maravilhamento e o outro de confronto. A oposição começa a se formar, a situação começa a ficar insustentável, o mesmo povo agora, que antes clamava, começa a se dividir. Muitas opiniões,
muitos achômetros sobre quem Jesus era e o que ele deveria ou poderia fazer. Na quinta-feira, Jesus, reunidos com os discípulos, partiu o pão, levantou o cálice, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele disse que precisaríamos comer da sua carne, e ao ouvir isso, muitas pessoas disseram: dura essa palavra. Não poderíamos segui-lo dessa forma. Mas na última ceia, Jesus ele tem um momento de intimidade com os seus discípulos, com os seus amigos, um momento de intimidade, de comunhão, um momento também de revelação, porque Jesus, o grande rei, o Messias, ele surpreende a todos naquele momento e simplesmente começa a lavar o pé de cada um deles, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir, está em se fazer pequeno. Olha só que inversão. O mundo diz que você tem que estar no topo da pirâmide, dando ordem e dominando. Jesus vem para servir. O único que tinha autoridade suficiente, poder suficiente para mandar em todos. Ele vem como servo. Naquela mesma noite, ele vai para o Getsêmani. E o peso da sua missão, o peso daquilo que ele estava realizando, o coloca em grande agonia ao ponto dele suar gotas de sangue. Em seguida, Jesus é traído. Em seguida, Jesus ele é preso. E naquela madrugada, aconteceu muitas coisas que nos deixam até hoje consternados. Porque durante aquela madrugada, ocorreu um julgamento injusto, com acusações falsas, falsas testemunhas, falsas histórias a respeito de Jesus e mais. Logo depois disso, seu grande, destemido discípulo o nega. Não apenas uma vez, mas 3 vezes. A sexta-feira chega. Juntamente com a sexta-feira, vem a sentença de condenação. Esse Jesus, que entrou exaltado em Jerusalém, agora estava sendo levado para ser crucificado. O mesmo povo que cantava: Hosana, Hosana nas alturas, bendito vem aquele que vem em nome do Senhor, agora é o povo que grita: solte o ladrão e crucifica Jesus. Jesus, espancado, torturado, chicoteado, sofrendo grande agonia, ele carrega a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Imagina, com o corpo ferido, machucado, sem forças, já tendo privação de água, comida, já sem descanso, caminhando naquelas ruas, sofrendo uma agonia sem igual, uma injustiça sem igual. E ao chegar ao Gólgota, conhecido também como Monte Caveira, ele é crucificado entre 2 ladrões. E no meio da crucificação, nesse momento da crucificação, Jesus ele ainda estende graça, porque o ladrão que estava ao seu lado também encontra amor e cuidado. Ao pedir por salvação, ele encontra Jesus, estendendo a salvação para ele. Jesus estava pendurado na cruz, no Monte Gólgota, sendo pregado no madeiro, ouvindo insultos, ouvindo difamações, sendo abandonado pelos seus. Ali, suspenso entre o céu e a terra. O texto diz em Marcos, tentei harmonizar os 4 evangélicos, que trevas cobriram toda a face da terra, mas era o meio-dia. Mas de meio-dia às 3 da tarde, a terra ficou em trevas. Não como sinal de ausência de Deus, mas a presença de Deus Pai estava ali, julgando e condenando o pecado.
A ira de Deus foi manifestada ao ponto da criação reagir e o céu escurecer. Até que Jesus, ele branda em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. O texto de Marcos vai dizer, sempre que você vê o evangelista Marcos trazendo o aramaico, trazendo o hebraico, ele está querendo dar ênfase em alguma coisa, algo muito importante está acontecendo. E Marcos faz isso, dizendo que isso significava, meu Deus, por que me abandonaste? Estamos vendo Jesus num ponto extremo da sua angústia. Jesus tentando lidar com a separação total de Deus. Imagina isso, toda a Trindade unida. Toda a Trindade que por toda a eternidade conviveu juntos, e Jesus vem à terra, vive como homem, vai para a cruz do Calvário, para, na primeira vez da sua existência eterna, ele ser separado da comunhão com o Pai, porque ele estava pagando o preço final dos nossos pecados. Jesus, ele se fez maldito para pagar pelos nossos pecados, pelos pecados dos seus escolhidos. Em seguida, Jesus entrega a sua vida dizendo, está consumado. Com isso, ele curva a sua cabeça e entrega o seu espírito. E a notícia, a princípio, a notícia final é, pronto. Pronto. Jesus está morto. Jesus morreu. A gente está fazendo um exercício de imaginação aqui. Está todo mundo lá naquele tempo vivenciando isso? Imagine, você sendo um dos discípulos de Jesus. Você que abandonou sua vida, você que creu que Ele era o Salvador, o grande Messias, você que estava ali com Ele, você agora se deparando com a sua esperança, a sua garantia, o seu Salvador, o seu Rei morrendo. Heróis não morrem. Imagine agora você, sendo um dos discípulos de Jesus, um entre aqueles que seguiam Jesus, chegando em sua casa, ou no seu local de descanso, como é que você consegue dormir? Sabe, quantos aqui não conhecem, né? Como dormir com uma grande preocupação? Como que a gente consegue dormir quando a gente é dominado por uma grande ansiedade, por uma grande incerteza, por um grande problema? Como você dormiria? A noite rapidamente se revela longa demais. Né? Quem tem problema para dormir por conta de problemas sabe disso. A noite é longa demais, o sono é leve, e todas as vezes que você ainda insiste em fechar os olhos, aquela cena volta de modo vívido, você vê o madeiro, você vê a cruz, você vê Cristo pendurado, você vê Ele machucado, sangrando, você vê Ele morto. Ficar na cama é simplesmente impossível. Tentar recuperar as forças, dormir, descansar para acordar no outro dia, é algo totalmente sem sentido ou sem propósito. Até que ficar na cama não é mais uma possibilidade, você tem que se levantar. Quando você se levanta à madrugada, a primeira coisa que a gente vai perceber é o ar frio da madrugada, é o silêncio da madrugada. Quando a gente olha para o mundo e tudo parece estático, tudo parece vazio, tudo parece parado, parece até que a criação estava prendendo a respiração na madrugada da sexta-feira. Do lado de fora, as ruas de Jerusalém estavam vazias. Jerusalém ainda dormia naquela noite esmagadora. Enquanto o tempo passa, uma pergunta ecoa em sua mente. Ela fica martelando, repetindo. E agora? E agora? O Messias está morto. A minha esperança está enterrada. O futuro agora é incerto. E agora? E agora? Você então decide ir para o lugar onde você estava acostumado a se encontrar com seus amigos.
os discípulos de Jesus. Não há muito o que fazer. Apenas estar juntos. Tentar entender aquilo tudo não fazia sentido. O Messias morreu, e agora? Até que o céu começa a clarear. Imagina você ir na janela, olhando lá a rua, e você percebe algo. No meio daquele silêncio, daquele vazio, daquele momento terrível da sua existência, você percebe alguém no fim da rua chegando, correndo. Você pensa, por que alguém está correndo uma hora dessa? Por quê? Quando você olha de novo, é uma mulher que está correndo. E quando você olha de novo, é Maria. Mas a Maria não tinha ficado no sepulcro? O texto vai dizer que ela ficou lá chorando. Enquanto todos os outros voltaram para casa, mas agora Maria, ela começa a correr, ela está correndo de forma tão desesperada, que parece que ela tem algo urgente para contar para a gente. Ela se aproxima, ofegante, ansiosa, tropeçando de cansaço nas próprias pernas, e antes mesmo de conseguir falar direito, respirar direito, ela diz, vocês precisam ouvir isso. Os corações dos seus amigos, dos discípulos, começam a disparar. As suas mãos começam a suar, a mente começa a se proteger, sabe? Não crie esperança, não crie esperança, as coisas são como são, não crie esperança. Até que ela abre um sorriso, e você questiona, como alguém que acaba de perder tudo pode sorrir? O sorriso não combinava com o luto da cidade, o sorriso não combinava com o ambiente que eles estavam vivenciando, com o clima daquele ambiente. Então ela diz, poucas palavras, não dava para se alongar muito, ela diz em poucas palavras algo que dividiu esse mundo em duas partes, em dois momentos, em um antes e o depois. Ela disse algo que mudou o mundo, mudou cada uma das pessoas e continua mudando todas as pessoas até hoje. Ela fez o mundo virar de ponta cabeça, simplesmente dizendo, o túmulo está vazio. Ele mesmo, Jesus, ressuscitou. Não é simplesmente Jesus está vivo, não, ele ressuscitou porque ele realmente morreu. E ele foi chamado à vida novamente, ele ressuscitou pelo poder de Deus, Pai, que cumpre suas promessas. O luto da sexta-feira começa a sumir. A escuridão da madrugada começa a dar luz, começa a experimentar da luz da esperança. A esperança que vem do céu, a esperança que ilumina o nosso coração. As trevas começam a ser vencidas. Algo começa a despertar, algo começa a renascer. Aquele a quem achamos que estava morto, ele vive, porque ele ressuscitou. Então, se essa história começa na sexta-feira, que eles experimentam um vale profundo, se eles passam por um sábado silencioso, sem mudanças, sem esperança, eles caminham pela frustração, pela confusão, pela falta de entendimento. A ressurreição chega para redefinir tudo. A ressurreição chega para mudar tudo. A Páscoa, ela vem trazer uma notícia de vida. Ela vem trazer uma nova vida, não apenas uma explicação. Então, porque Jesus ressuscitou, bota para mim, Yuri, por favor. Troca o slide. Porque Jesus ressuscitou. Nossos altos e baixos não têm a palavra final. A esperança em Cristo transforma até o silêncio da morte em um novo começo. Amém? Se Cristo ressuscitou, mesmo quando tudo parecia perdido, se Cristo ressuscitou, surpreendendo a tudo e todos, saiba que Deus ainda está escrevendo e Deus ainda está governando a história. Se ao decorrer da série a gente aprende
que Deus cuida de cada um de nós. A gente aprendeu que Deus cuida de cada um de nós quando nós estamos esgotados, como fez com Elias, que Deus perdoa a culpa, como fez com Davi, que Deus forma no caminho difícil, como Ele fez com Israel no Êxodo. Aprendemos também que Deus continua sustentando enquanto nós esperamos com fé, quando nada muda, em Abacuque. Na Páscoa, nós aprendemos algo ainda maior, porque Deus, Ele consegue vencer até aquilo que parecia definido, a morte. Deus consegue ter uma palavra após a morte. A ressurreição é o grande fundamento que sustenta todas as mensagens que nós temos. Sem a ressurreição, o cuidado de Deus seria temporário. Sem a ressurreição, receberíamos um perdão incompleto. Sem a ressurreição, o sofrimento seria inútil, a espera seria vazia. Mas porque a ressurreição de Jesus muda tudo, nós podemos ter uma esperança inabalável. Amém? Versículo 1 e 2. Vemos sobre a esperança confusa no vale. Agora vamos para a versão original. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Vemos que aqui Maria ainda estava sendo governada pela sua dor. O texto faz questão de dizer, ainda estava o quê? Escuro. Ainda não tinha amanhecido. Vemos que essa escuridão não representa apenas o momento do dia, representa a alma de cada uma daquelas pessoas. Maria, ela vê o túmulo vazio, mas ela vai interpretar essa realidade a partir do que viveu na sexta-feira, ao invés de interpretar a partir da promessa que Deus tinha dado. Ela não pensa em ressurreição, ela pensa em perda. Ela está aflita. Olha o que ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro. Ela não diz, o meu Senhor ressuscitou, simplesmente diz, olha, roubaram Ele, sumiram com Ele. Nos vales, nos desafios da vida, nas dificuldades da vida, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Nós olhamos os fatos e passamos a interpretar tudo pela dor. Isso é um erro grande. No versículo 3 e 4 diz, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então, vemos aqui, em João e Pedro, que havia urgência, havia movimento, havia interesse de buscar, havia uma busca sincera. João vê os lençóis, mas não entra. Pedro entra, observa tudo com cuidado. Eles percebem que tudo estava organizado. Então, aquele não era um ambiente de roubo, era um ambiente de organização. A situação exigia reflexão, exigia lembrança do que eles tinham aprendido, mas eles seguiram sendo conduzidos pelo pânico. Precisamos entender que a fé verdadeira nos ajuda a examinar as realidades difíceis. A fé que o Senhor nos dá nos ajuda a lidar com as coisas mais confusas possíveis. E precisamos aprender a avaliar as coisas à luz da palavra de Deus. Jesus já tinha dito por 3 vezes que seria necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas todos os discípulos estão agindo ali como se Jesus não tivesse dito nada. Nada. Quantas vezes fazemos isso? Versículo 8 e 9, depois o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ou seja, João ele vai crer sem entender completamente.
João é o único ali que consegue fazer as conexões do que tinha ouvido. Né? Mais uma vez, a gente vai ver a fé agindo em meio à incompreensão, em meio às dificuldades de entender o porquê as coisas estão acontecendo desse jeito. Quando as coisas fogem do nosso controle, fogem do nosso entendimento, a gente não consegue ter uma avaliação clara, isso não significa que a gente deve achar que Deus se esqueceu da gente, que Deus perdeu o controle, pelo contrário. A fé ela deve permanecer, mesmo quando a gente não entende. A fé deve nos manter, mesmo quando as coisas perdem um sentido, amém? Versículo 10 está dizendo, diante disso, os discípulos fazem o quê? Voltam para casa. Nada mudou externamente. Eles foram lá, viram o ambiente organizado, viram que Jesus realmente não estava lá, e eles decidem voltar. Jesus não aparece, o mundo estava da mesma forma, aqui os discípulos estavam confusos, estavam sem saber o que fazer, estavam sem esperança, mas o grande ensino que esse texto vai nos trazer, um dos ensinos que esse texto vai nos fazer, é que a esperança verdadeira ela não vai existir apenas quando a gente vê grandes sinais. Não. Ela acontece quando Jesus se aproxima e nos chama pelo nome. Veremos o porquê disso. Versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Então, diferente de João e Pedro, Maria fica lá. Maria fica lá lamentando, ela não vai embora. Ela não entende, ela não vê Jesus, mas ela permanece ali, em luto. O choro de Maria, sem dúvida alguma, revela para todos o seu amor verdadeiro, o seu apreço verdadeiro, a vontade que ela tinha de que as coisas fossem diferentes. Mas também revela para a gente uma visão limitada sobre a situação. Ela ainda estava achando que tudo havia terminado, que aquele ali era o ponto final. E Maria, estando ali, a olhar para dentro do sepulcro, chorando, ela viu 2 anjos. Olha só essa parte que eu acho interessante. Ela viu 2 anjos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. No outro evangelho, a gente está em João, vai dizer que ela achou que aqueles anjos fossem os jardineiros. Estava ali cuidando das coisas. Aí esses anjos chegam e perguntam, mulher, por que você está chorando? E ela responde, levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Nisso, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ela vê anjos e não percebe que são anjos. Vê Jesus e não percebe que é Jesus. Ela está limitada pelo medo, pela ansiedade, pela desesperança. Ela se esqueceu do que Jesus tinha falado. Está diante de anjos, mas não está impressionada. Está diante de Jesus e não consegue perceber. Muitas vezes, as dores, os problemas nos deixam cegos para a presença de Deus. Deus continua ali ao nosso lado, cuidando e provendo, mas a gente passa a ser conduzido pelo medo, pela insegurança, enquanto Deus está ali ao nosso lado. Ele está, mas a gente não percebe. Jesus chega diante de Maria, ela não percebe nem que era Jesus. Aprendemos que a gente não precisa de muitos sinais para ter a nossa fé alimentada. O que nós precisamos é que Jesus se revele para cada um de nós. Jesus então diz, Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Percebam, Jesus, ele não se revela primeiro como o rei ressurreto, cheio de glória, que realmente ele é. Mas Jesus, ele se revela como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como o pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele diz, Maria, uma palavra que muda tudo. Não é uma grande explicação, não é um grande argumento teológico, mas é um relacionamento íntimo e verdadeiro. É disso que precisamos, é nisso que a esperança, é através disso que a esperança vai nascer.
quando os nossos olhos são abertos, quando o nosso entendimento é transformado pelo Senhor, quando os nossos ouvidos conseguem ouvir a voz do Senhor nos chamando pelo nome. A verdadeira esperança, ela não vai nascer quando tudo está resolvido, mas quando nós somos encontrados pessoalmente por Jesus Cristo. Percebam como isso está ligado com a missão da nossa igreja, que é levar as pessoas a um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus Cristo, porque é disso que precisamos, é isso que transforma a vida. Por isso que Jesus ocupa o centro dessa igreja, ocupa o centro das nossas pregações, tudo é por Ele, para Ele. Amém? Versículo 17 e 18, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos. Ela disse assim: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Vemos Maria indo ao túmulo quebrada, aflita e sem esperança. E agora vemos Maria saindo do túmulo como a grande testemunha, a primeira testemunha da ressurreição. Isso é esplêndido. Uma mulher que chorava sozinha, agora se torna a primeira mensageira do Evangelho, a primeira mensageira que disse: Jesus não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou. Amém. A ressurreição, então, não apenas vai nos encontrar quando estivermos nos vales, ela vai redefinir a nossa vida, ela vai nos conduzir a uma esperança verdadeira. Amém? Jesus disse no versículo 17: não me segure, eu ainda não voltei para o Pai. Vá para os seus irmãos, diga-lhes, porque eu estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Temos algo aqui surpreendente, irmãos, surpreendente, porque pela primeira vez Jesus está chamando os discípulos de meus irmãos. Comentarista, o Hendrickson, um importante comentarista da história da igreja, ele vai falar o seguinte: olha, isso aqui não é linguagem poética, não é linguagem teológica, não é linguagem apenas teológica, isso é uma nova realidade. A ressurreição de Cristo inaugura uma nova relação entre nós e Deus. Amém. Porque o Pai de Jesus agora se torna nosso Pai. Amém. A vida que Jesus tem agora é a vida que Ele compartilha conosco. A vida de Cristo é nossa. O Pai de Jesus é nosso Pai. E não precisamos agora orar a Deus e falar com Deus na terceira pessoa. Não precisamos agora falar com um Deus distante. Um Deus que talvez nos ouça, que talvez nos abençoe. Não. Podemos falar com Deus, sabendo que Ele é o verdadeiro Pai. Ele é a grande referência de paternidade perfeita, ideal. A esperança cristã não vai surgir apenas com a notícia de que Jesus venceu a morte. Mas a esperança cristã, ela vai surgir e vai alimentar o nosso coração, nos dizendo que nós somos incluídos na vitória de Cristo. A vitória de Cristo não é um apoio moral que a gente precisa para nós conquistarmos a nossa vitória também. Para nós nos esforçarmos, para batalharmos as nossas guerras, para pelos nossos méritos e esforços alcançarmos a vitória. Não, a morte e ressurreição de Cristo é a nossa vitória. O que é dele, Ele nos concede. O que é direito dele, Ele nos dá pela sua graça. Nós somos incluídos na vitória dele. Ele é o grande vitorioso e nós também somos. Nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele precisa dizer a Maria, imagina a reação dela ao ver Jesus ressurreto. Ele precisa dizer: olha, não me segure.
É compreensível que ela queira segurar Jesus, né? Tipo, dessa vez você não vai sumir de novo. Ela tinha o perdido, mas agora ela tinha reencontrado com ele. É natural o medo de perder novamente, né? Mas Jesus diz, não me segure. Maria, ela precisava aprender que Jesus não veio apenas para restaurar o passado. Jesus estava vindo para inaugurar algo totalmente novo, uma nova vida, uma nova existência. A ressurreição não é Deus devolvendo a vida como era. Quando nós somos salvos por Jesus, não é Jesus te dando aquilo que você perdeu, não. Mas é Deus te oferecendo uma vida da forma que ela jamais foi. É uma nova vida. Então, também podemos ver aqui, Jesus com a Maria que olha, mas não vê, conversa, mas não percebe. Jesus, o bom pastor que chama ela pelo nome, afinal, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus agora, a sua verdadeira esperança, o seu verdadeiro consolo, é o mesmo Jesus que envia Maria imediatamente. No versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Anunciou o quê? Eu vi o Senhor. Ele está vivo. Ele está reinando. Agora eu entendo, ele morreu para pagar o preço do meu pecado. Mas ele venceu a morte, sendo a minha esperança, irmãos. Não podemos ter dificuldade em evangelizar. Porque parece que a nossa dificuldade em evangelizar está sendo porque a gente quer anunciar outra coisa. Ao invés de anunciar salvação para pecadores, nós estamos querendo falar de triunfo, de conquistas materiais, transformação da família. Jesus veio para salvar pecadores. E é isso que a gente deve anunciar. E para fazer isso, ele viveu uma vida perfeita que nós não somos capazes de viver. Ele morreu uma morte que nós não queremos morrer, a morte que carrega o peso e o preço dos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Essa é a grande notícia que nós anunciamos. Ele vive e reina. Há salvação no nome de Jesus Cristo. Então Maria Madalena, ela vai, anuncia, dizendo, eu vi o Senhor. A fé verdadeira não termina apenas com consolo, fui consolada, pronto, resolvi o problema, não. Ela transforma aquele que precisava de consolo num grande testemunho, num testemunho vivo. Maria, ela de fato não recebe todas as respostas, ela não sabia como tudo iria ser, mas ela recebe uma missão, assim como eu e você recebemos uma missão, gente. Amém? O Cristo ressuscitado, ele usa pessoas comuns, pessoas frágeis, que foram enfraquecidas pela vida, enfraquecidas pelo pecado, para levar salvação para outras pessoas comuns, enfraquecidos pelo pecado, fragilizados pela vida. Você crê nisso? Amém. Porque é isso que Jesus faz. Maria, uma pessoa comum, agora pode anunciar uma esperança extraordinária, uma salvação que não pode ser vivida por meio de outra, a não ser Jesus Cristo. A esperança da ressurreição não nos tira dos altos e baixos da vida, não é verdade? Não nos tira, mas ela nos envia de volta a eles com sentido, com identidade e com propósito. Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, passar por aflições, passar pelos baixos da vida, com Jesus é diferente, porque nós passamos com sentido, com identidade, com propósito. Sabemos que o aqui e o agora não é o fim. Se Cristo, ele realmente ressuscitou,
para a igreja aos Coríntios, o apóstolo Paulo teve que fazer uma defesa da ressurreição de Jesus. Tinha gente falando assim, não, isso é mentira. Tem gente que hoje fala, não, isso é mentira. Quem pode acreditar nisso? Se você viu os jornais de hoje e de ontem, você viu o que aconteceu ao Brasil afora. Quantas pessoas escarnecendo de Jesus, escarnecendo da nossa fé, escarnecendo do texto bíblico. Eu vi uma apresentação, acho que numa cidade do Nordeste, encenação sobre o teatro de Herodes. Uma perversão completa, com o símbolo da cruz diante deles. O símbolo da cruz. Achincalhando a mensagem de Páscoa. O mundo faz isso o tempo todo. O mundo faz isso o tempo todo. Mas, ainda assim, podemos olhar para esse mundo com esperança, porque chegará um dia que as coisas serão consertadas. Deus nos levará, por conta de Jesus Cristo, para um mundo ajustado. Um mundo onde não haverá pecado nem dor, não haverá sofrimento, onde as coisas serão como devem ser. Irmãos, não sei o que você pode estar passando, pelas dificuldades que você pode estar enfrentando, mas se Jesus Cristo realmente ressuscitou, o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer, foi visto pelos discípulos, foi visto por uma multidão de 500 pessoas. Quando ele ressuscitou, outros mortos também ressuscitaram e voltaram para a cidade. Tenho maior curiosidade de saber quem foi. Bota na listinha, chegar lá na eternidade, sei quem foi. Como é que foi esse negócio? Né? Imagina, tio João, o cara morreu há 10 anos. Meu Deus! O texto fala isso. Milagres acompanharam a ressurreição de Jesus. Não importa o vale que você está. Mas olha só, se Jesus realmente ressuscitou, como eu creio que ele ressuscitou, você crê? Amém. No final vai ficar tudo bem. É difícil, a pressão é grande. Eu que o digo, hein? Comecei essa série de altos e baixos, minha vida deu um baixo que eu nunca vi. Está falando aquelas frases de efeito, bom de estar lá embaixo, que eu não posso descer mais, agora é só subir. Pega aí, irmão, pegou? Nossa, Jesus, só a cara e sabe a luta que está sendo, isso tudo. Mas se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Amém? Como ideia central, então, eu quero destacar, a ressurreição nos ensina que Deus age quando estamos confusos. Deus age, a ressurreição nos ensina que Deus nos encontra quando nós estamos chorando, enfraquecidos. A ressurreição nos diz que Deus nos chama pelo nome para recomeçar. Por conta do que Deus é e da sua misericórdia, sempre haverá um recomeço. Sempre haverá esperança. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, a sexta-feira do luto não define a nossa história. Os problemas que a gente enfrenta não definem a nossa história. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Algumas aplicações, como a gente pode viver a Páscoa nos altos e baixos da vida. 1. Aprenda a interpretar a sua vida a partir da ressurreição, não das circunstâncias. Isso aqui é o grande desafio de todos nós, né? Aprender a interpretar a vida a partir da ressurreição de Jesus, de quem Jesus é, do nosso bom pastor, e não das circunstâncias. A maioria de nós lê a vida assim, só educa diferente. Né? Quando tudo vai bem, Deus está comigo. Quanto tem essa sensação? Quando tudo vai mal, o que aconteceu? Algo está de errado aí. Onde foi que eu errei? Perdoa. Mas a Páscoa vai desmontar esse critério.
A ressurreição nos ensina que Deus estava realizando sua obra mais gloriosa exatamente quando tudo parecia perdido. Exatamente quando a esperança tinha morrido. Quando a morte tinha chegado. Isso traz algo profundo para todos nós, porque muitos cristãos não abandonam a fé, categoricamente. Não creem mais em Deus, não querem mais saber. Não, muitos, a maioria talvez não faça isso. Mas vivem emocionalmente, psicologicamente, como se a cruz fosse a palavra final, como se a morte de sexta-feira fosse a palavra final, e não podemos viver assim. Uma vida que é centrada na mensagem do Evangelho, na mensagem da ressurreição. Você aprende a dizer: eu não sei o que Deus está fazendo agora, mas eu sei quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Isso muda como a gente lida com as nossas frustrações. Isso muda como a gente enfrenta os diagnósticos. Isso muda como a gente atravessa crises muitas vezes prolongadas. Porque se Jesus ressuscitou, vai ficar tudo bem. Segundo ponto, pare de adiar a vida esperando que tudo se resolva primeiro. Sei quantos de vocês são assim, né? Não, quando um dia tudo se encaixar, tudo estiver assim, essa daí eu vou resolver, né? Eu tenho alguns testemunhos, né? Os nossos jovens casam, né? Glória a Deus por isso. Aí ele fala assim: caramba, pastor, não é que as coisas, depois que a gente casa, Deus vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo. Eu sempre ouço isso. Fica todo mundo com medo, né? O jovem, quando vai pensar em casamento. Não, quando eu tiver casa própria, carro quitado, formação, empresa estável, né? Tiver podendo aproveitar a vida com muitos funcionários, né? Aí sim eu vou casar, né? A gente vai no ideal. Não. Deus está cuidando da gente. Para de adiar a vida esperando que tudo se resolva. As pessoas falam assim: olha, quando tudo passar, eu vou voltar a servir na igreja. Quando minha vida ficar mais organizada, minha agenda menos cheia, eu vou voltar a participar de um PG, vou voltar a interagir com a igreja. Quando tudo melhorar, aí sim eu vou me comprometer, mas quando melhorar, estou esperando algumas coisinhas, mas, sabe? Só preciso que as coisas estejam mais estáveis, mais previsíveis. Aí sim eu vou me envolver com aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Esse é o problema é que a gente sabe. Não é que a gente está desavisado, né? A gente sabe, Deus chama. Maria, vai e diga. Jesus, mas ainda estou abalado ainda. Estou chorando, que do nada eu fique bem. Sabe, a gente quer que as coisas estejam no nosso governo, irmãos. Isso é você tirar Deus da sua vida e querer administrar as coisas por sua própria conta. Deus não quer o que você vai ser amanhã, Deus quer você hoje. Deus não quer o que você vai ser um dia, talvez, para você servir na obra dele, servir as pessoas. Deus não quer o que você poderia ser. Deus vai te usar como instrumento, um grande instrumento de redenção agora. Maria encontra Jesus no meio do choro, não depois. A ressurreição vai nos ensinar que a vida nova começa antes da dor ou de muitos problemas terminarem. Para de prorrogar. Para de administrar as coisas sob o seu cuidado, sob a sua visão. Jesus ele não diz para nenhum de nós, Jesus nunca disse para algum discípulo assim: olha, resolva a sua dor, resolva os seus problemas, depois venha e siga-me. Ele nunca fez isso. Mas ele diz para a gente: eu ressuscitei. Viva a nova vida que eu tenho para você agora. A vida entra num ciclo novo, numa missão nova, numa perspectiva nova. Se isso não está acontecendo, irmãos, a gente não entendeu, a gente não está vivendo o Evangelho. Deus não quer te salvar para te dar coisas, para te dar uma profissão estável, para te dar tudo maravilhoso. Deus quer te salvar hoje, agora, para te fazer um instrumento dele. Para que onde você estiver, você seja um instrumento de redenção. Você seja aquele que anuncia: Jesus está vivo.
Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei responder todos os porquês, mas eu sei que o meu Salvador vive. A ressurreição, ela vai nos libertar da paralisia, da mornidão. A ressurreição, ela vai nos chamar para viver hoje, viver com intencionalidade, com propósito, com motivação. Ela não te chama a sobreviver. Tem crente, irmãos, não sei se vocês percebem, tem crente que só sobrevive. Está sempre se arrastando, sempre lamentando, sempre parado. Aí passa um ano, já vi um monte dos nossos. Não, porque a faculdade está apertada, não, vestibular, aí daqui a pouco a faculdade, daqui a pouco não, o emprego. Eu falei, meu Deus, o casamento. Nunca pode. Nunca se envolve de novo, nunca convive com a comunidade. Ontem, gente, eu não estava nem um pouco afim, posso falar essas coisas? Posso, né? Eu não estava nem um pouco afim de ir para o sítio com você, mas nem um pouco afim, eu estava muito mal psicologicamente. Eu sou assim, normalmente não fico muito mal não, mas estava muito estressado, cansado. Aí fui. Meu irmão, que benção. Que benção. Comungar com o corpo. Eu lá, com vocês, ouvi testemunhos, sabe? Ser um momento baixo da vida, sabe? Várias crises ministeriais. Será que é isso que Deus quer? Será que eu devo continuar fazendo isso? A coisa está tão apertada, está tão difícil. E aí você ouve pessoas falando, cara, minha vida mudou, desde que eu passei a fazer parte dessa igreja, desde que eu passei a caminhar com vocês. Sabe, Deus tem feito grandes coisas. Cada conversa que eu tive com vocês, cada um que eu interagi um pouco, a cabeça muitas vezes distante, mas eu fui fortalecido, cada vez mais. Uma sementinha aqui, outra ali, outra aqui. E como me fez bem estar com a igreja. Sabe, a comunhão é maravilhosa. Estar com a igreja do Senhor é maravilhoso. A ressurreição nos inclui no corpo. A ressurreição de Cristo cria uma nova família, nos dá um novo pai, nos dá novos irmãos para a gente conviver, para a gente fortalecer, para a gente consolar, para a gente ajudar, para a gente estar junto, aprendendo, amadurecendo, amém? Terceiro ponto, deixe o Cristo ressuscitado ser o centro que sustenta a sua identidade. Nos altos e baixos, somos tentados a viver, nos altos da vida, melhor dizendo, somos tentados a viver da autoconfiança, não é? Meu negócio começa a dar certo, eu começo a me colocar, me posicionar bem profissionalmente, começo as coisas fluírem. Qual a tentação que a gente tem? Caramba, como é que eu sou bom? Como é que eu, sabe, estou colhendo, afinal de contas, né? Estou colhendo o que eu plantei, né? Eu mereço, né? Eu mereço. Você vê que grande parte do marketing, né, que a gente tem hoje, ligado ao consumo, é isso, ele te faz entender o seguinte, olha, você merece, né? Você pode se dar esse presente, parcele em 1000 vezes, mas você merece esse iPhone, né? Afinal, ninguém pode dizer para você que você não merece, nem o seu dinheiro, por isso, parcele, se endivide, sabe, o mercado faz isso com a gente, o marketing faz isso com a gente, nos altos, a gente é tentado a viver através da autoconfiança, nos baixos, a gente é tentado a viver da autocondenação. Né? Você começa a se culpar por tudo, começa a se fragilizar por tudo. Mas a ressurreição confronta ambas as coisas. Jesus não ressuscitou para reforçar o seu desempenho, mas para confirmar, e nem para confirmar a sua culpa. Ele ressuscitou para ser o centro da sua vida, para ser o seu pastor, aquele que está contigo em todos os momentos. Uma vida, então, centrada no Evangelho, não pergunta como eu estou me saindo, mas Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E o que isso muda em quem eu sou hoje? Somos chamados para, a cada dia, mudarmos um pouquinho, sermos transformados um pouquinho através do conhecimento do Senhor. Na vida centrada no Evangelho, na vida centrada na ressurreição, a gente aprende a viver com humildade nas fases altas da vida. A gente aprende a viver com esperança nas fases baixas da vida. A gente aprende a viver com estabilidade
em meio aos altos e baixos. E isso muda tudo. Porque Jesus vive, a nossa vida não precisa mais girar em torno do que nós somos. Porque Jesus ressuscitou. E vai ficar tudo bem, a nossa vida gira em torno do que Jesus é. Ele é o Rei. Ele está vivo. Ele reina entre nós, amém? Então, a ressurreição não é apenas um consolo para quando a gente está passando por dificuldades, mas a ressurreição é um convite para vivermos a nova vida que Cristo tem para cada um de nós. Amém? Amém? Espero grandemente, o desejo do meu coração, que essa série tenha falado com vocês. Que Deus tenha tratado o seu coração, que tenha falado, que só Ele sabe que precisa falar com cada um de nós, amém? A ressurreição de Jesus, ela é posterior à crucificação e morte de Jesus, onde Jesus entra no vale mais profundo. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é passar por humilhação. Olha, isso diferencia Jesus de tudo, de todos os ídolos e falsos deuses, porque temos um Deus que sabe o que é sofrer, temos um Salvador que sabe o que é sofrer, que conhece as nossas tentações, que sabe o que nós passamos. Mas esse Deus encarnado, Ele veio para salvar uma multidão de pecadores, Ele veio para dizer, a morte não tem a palavra final, a dor não tem a palavra final, as suas dificuldades não têm a palavra final, porque eu estou vivo, a sua história precisa se desenvolver a partir do que eu sou, e eu sou o Deus presente, eu sou o Cristo ressurreto, Ele é o bom pastor, e por conta do que Ele fez, nós fomos convidados a participar da sua mesa. Hoje, no dia de Páscoa, nós iremos cear ao Senhor. Lembrando do que foi necessário para que nós pudéssemos fazer parte dessa mesa. Jesus, Ele se esvaziou, Ele morreu, Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para tornar Deus o nosso Pai.